Agora que a gente terminou de falar mal de vocês, vamos falar um pouco da palavra, né? Para ver se a gente se arrepende também. Se Deus transforma a nossa vida, né? Hoje, irmãos, a gente vai fazer a última aula a respeito, então, sobre algumas coisas que a gente tem falado, a respeito da liderança, a respeito das eleições que nós vamos passar agora nesse mês de julho, né? Dia 17 nós temos a Assembleia Geral Extraordinária, e aí nós vamos eleger novos presbíteros, ou antigos também, né? Reeleger os antigos. Nós vamos eleger ou reeleger novos diáconos, e por causa disso é sempre prudente, sábio da nossa parte, que a gente relembre algumas coisas, né? Que a gente volte para a palavra para relembrar, para sermos instruídos pelo Senhor também a respeito da função dos diáconos, da função dos presbíteros, dos pastores, e também, hoje, que é exatamente o que nós vamos ver, da função daqueles que são liderados por esses presbíteros e por esses pastores e por esses diáconos. Afinal de contas, nada é mais justo do que a gente falar da posição, de como deve ser a atitude, a ação, o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de pensar de um presbítero, de um diácono, de um pastor, assim como também é justo que a gente fale a respeito de como que deve ser a nossa atitude para com estas pessoas que foram chamadas pelo Senhor para servir a igreja em posições de liderança, que a gente chama, né? Mas apesar de serem liderança, são posições de serviço. Antes de qualquer coisa, os irmãos são chamados, né? Nós somos chamados para servir aos irmãos, e não para mandar nos irmãos, né? Para controlar, nada disso. Mas, em primeiro lugar, nós somos chamados para servir aos irmãos. Isso nos traz muita responsabilidade, mas também traz responsabilidades para os irmãos, de como que deve ser o nosso coração com os nossos líderes. Como é que deve ser a nossa atitude se o líder acerta, se o líder erra, se ele faz alguma coisa que a gente aprova, se ele faz alguma coisa que a gente não aprova. A gente também precisa ter esse conhecimento. O que a gente faz? O que a Bíblia diz a respeito do coração daqueles que são liderados? E todos nós estamos nessa posição o tempo todo. Ora, nós estamos em posição de liderança, de serviço, ora, nós estamos em posição de quem está sendo discipulado, de quem está sendo liderado, né? Então, eu queria convidar você para a gente ler um texto, antes de mais nada, depois vamos orar. E aí eu vou falando algumas coisas que estão nesse texto e algumas coisas que não estão nesse texto, mas estão também na palavra de Deus. E aí a gente pode ir conversando sobre isso. O que eu vou pedir para você é, se possível, se você tiver dúvidas, alguma coisa que você queira participar, né, algum comentário, alguma coisa assim, você pode aí levantar a sua mão, o microfone vai chegar até você. E você que está nos acompanhando online, pode deixar aí o seu comentário, em tempo oportuno nós vamos lendo também e vamos compartilhando aquilo que você deixar aí online também. Mas é importante a sua participação também, né? Você fale, você expõe a sua opinião, aquilo que você viveu, de repente algum testemunho, alguma experiência boa, ruim, né, de alguma coisa que eu eventualmente falar aqui. E o que eu estou falando aqui não é o que eu penso, né, o que eu acho ou deixo de achar, mas é aquilo que a palavra nos instrui, e aquilo que a palavra nos instrui, ela serve para mim e ela serve para você de igual modo, né? Não existe distinção aí entre eu e você nesse sentido. Então, o que a palavra nos diz é para todos nós e é para todo momento, tá bom? Então, abra lá, por gentileza, em Hebreus. Nossa, fugiu legal. Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus 13. Hebreus 13. Nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo de número 21. Texto um pouquinho longo aí, mas vale a pena. Aliás, ultimamente eu tenho pregado em coisas longas, né? Já percebeu? Não estou dando folga para os irmãos, né? Hebreus capítulo 13, versos de número 7 a 21, é o texto que nós leremos e vamos meditar um pouquinho sobre ele e sobre alguns outros nessa manhã. Texto da palavra de Deus, queridos, na carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 7 ao versículo 21, nos diz assim: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos
que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue era trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dele. Que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez, nós lemos a Tua palavra e clamamos que, mais uma vez, o Senhor fale conosco, na verdade, continue falando conosco e ensine o nosso coração a respeito da nossa posição quando somos liderados por alguém e até mesmo quando somos liderados pelo Senhor. O desejo do nosso coração é aprender da Sua palavra, é fazer a Tua vontade, mas para isso nós precisamos ser ensinados pelo Senhor. Por isso, fala conosco, que seja nesse momento a Tua palavra que fale conosco, não as nossas opiniões, o que a gente acha, as nossas filosofias, ideologias, mas que seja de fato o Senhor e a Sua palavra que nos fale, nos transforme, nos exorte, nos ensine e nos anime a cumprir e a perseguir, sempre cumprir a vontade do Senhor. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa, muito difícil falar sobre esse tema. Por quê? Porque eu sou liderança, né? Então eu posso, na verdade, falar o que eu bem entender, e aí você tem que obedecer, né? Em princípio, por pior que pareça, por mais grave que isso pareça, tem muita gente que pensa exatamente isso. A posição de liderança, ela é uma posição de autoridade, de alguém que manda, que subjuga o outro, né? o liderado. No entanto, o que a palavra de Deus nos traz, em primeiro lugar, e eu queria ressaltar isso em primeiro lugar, isso não está exatamente claro neste texto, mas está claro na palavra de Deus. A maior autoridade, que eu e você, e que os nossos irmãos temos, é o próprio Senhor Jesus. Essa é a maior autoridade que nós sempre temos, nós sempre tivemos e nós sempre teremos. No entanto, nós, durante os evangelhos, e durante a palavra toda, vamos perceber que o Senhor faz algumas ordenanças. Mas toda ordenança que Deus faz, ela nunca é no sentido de uma ordem, como é que eu posso dizer assim? Uma ordem crua, uma ordem pela ordem, uma ordem pela obediência. Vão lá e façam, e se vocês não fizerem, a única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é punição. O Senhor nunca fez isso. Existem sim consequências de quando nós desobedecemos, existem consequências da nossa desobediência, existem de fato normas, ordens que nós precisamos cumprir. Está aí os 10 mandamentos, por exemplo, para provar isso. Nós recentemente falamos sobre isso. Mas a ordem de Deus, ela nunca vem de uma forma superior, como se Deus estivesse simplesmente, olha, eu sou Deus, eu mando em vocês, vocês obedecem e pronto. Ela sempre vem permeada de uma coparticipação de Deus. Ou seja, eu dou os 10 mandamentos para vocês,
Mas vocês não conseguem cumprir esses 10 mandamentos sem a minha ajuda. E isso permanece, irmãos, sendo o tempo todo a ação de Deus para conosco. Isso permanece em Jesus, isso permanece na nova aliança, isso permanece em toda a palavra, isso sempre vai ser uma verdade. Quando o Senhor nos diz algo, veja, por exemplo, o ide, portanto, por todo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a cumprir tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ponto. Façam isso, obedeçam. Mas a ordem de Deus, ela nunca vem neste aspecto somente, mas ela tem um complemento. Neste caso do ide, por exemplo, e eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Então, existe uma participação do Senhor quando Ele nos dá uma ordem. Não é uma ordem pela ordem, vai lá e cumpre, ponto final, porque eu estou mandando. Mas é sempre uma ordem coparticipativa. É uma ordem que também tem uma prestação de serviço de Deus para conosco. Não é só um Deus mandão ali, um Deus carrancudão lá que está no trono, e aí ele manda você fazer isso, se você não faz, ele simplesmente joga um raio. Não é assim. Mas toda vez que Deus dá uma ordem para nós, uma ordenança, existe uma coparticipação dele para que essa ordem seja cumprida. Para que exista olha assim, eu vou te dar uma ordem, mas eu vou estar com você. Eu vou caminhar com você. Por que isso acontece? Porque ao passo que Deus nos dá uma ordem, sabendo que nós não somos capazes de cumprir ordens divinas por causa da nossa situação de pecado, por causa da queda, ou melhor, das influências da queda que ainda regem o nosso mundo. O mundo jaz no maligno, ele jaz nas consequências do pecado. Então o Senhor ele não nos faz essa ordem direta, mas Ele nos faz uma ordem coparticipativa. Olha, vá lá, faça isso, mas fique tranquilo, porque eu vou ajudar você, eu vou servir você, eu vou estar o tempo todo com vocês também, no cumprimento da minha vontade. Não é simplesmente uma vontade pela vontade de Deus, mas é algo que existe um serviço, uma coparticipação. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio na forma de um servo. Não na forma de Deus, Ele poderia ter vindo na forma de Deus, de fato, e Ele é 100% Deus, 100% homem, isso é claro para nós, teologicamente isso é super tranquilo, mas Ele não veio com essa figura de autoridade, mas Ele se colocou como servo, como alguém que ajuda, e por isso a palavra de Deus, em primeiro lugar, sempre vai trazer um aspecto de liderança, não como alguém que manda, ainda que exista a possibilidade de chegar a este ponto. A autoridade pode chegar a esse ponto, de você precisar designar alguma coisa, alguma vontade, alguma situação, vai existir momentos que a gente vai precisar falar, olha, irmãos, vai ser assim. Vai ser assim. Nós temos esta responsabilidade também de conduzir as coisas. Mas essa condução, ela nunca pode ser a ordem pela ordem, mas ela precisa ser exatamente a forma como nós vemos o Senhor Jesus agir. Então, se o Senhor Jesus, que é o nosso Deus soberano, agiu demonstrando que Ele é autoridade sobre a nossa vida, quando Ele nos serve, nós também somos a autoridade na vida dos irmãos, e os irmãos, eventualmente, quando estão em posição de liderança, são a autoridade sobre a vida de alguém, quando nós servimos ao outro. Ainda que seja um serviço a partir de uma ordem que a gente precisa dar, Olha, irmãos, a partir de agora o culto começa às 18 horas, a partir de agora vai ser assim. Nós podemos chegar a esse ponto, nós podemos designar isso se for oportuno, se for, enfim, tem diversos motivos para isso. Mas se for uma ordem, pode ser que chegue a esse ponto. Mas essa ordem, ela não pode ser simplesmente assim, faça a nossa vontade e ponto final. Dane-se a sua. A gente não liga para a sua vontade, a gente quer que você seja feito e ponto. Isso não existe na liderança cristã. Jamais pode existir este tipo de ordenança, de que alguém faça a vontade do outro, a vontade do líder, a vontade daquele que está temporariamente designado e chamado por Deus para um momento de liderança. Tá?
A liderança, ela sempre precisa estar pensando de que tudo que ela faz precisa ser oportunamente pensado, feito, construído, elaborado para o serviço dos irmãos, para o serviço da igreja. Então, quando nós estamos na posição de liderados, e de certa forma, irmãos, todos nós estamos nessas duas posições, o tempo todo, a gente vai alternando isso, né? Então, eventualmente, hoje, você pode assim, poxa, eu não tenho nenhum cargo na igreja, então eu sou um membro da igreja comum, sou um irmão em Cristo Jesus, e existem pessoas que estão em posição temporária, nunca a autoridade de Deus nunca é absoluta. Então, alguém que tenha, né, a gente costuma falar isso, né, até quando a gente vai ordenar alguém como ao Sagrado Ministério, a gente sempre fala isso, olha, você não é pastor, você está pastor, porque a qualquer momento pode acontecer algo que te faça, de repente, se eu ficar doente, por exemplo, eu vou voltar a ter um tempo de ser servido pelos irmãos que estão na posição de liderança. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou regido como pastor pelos meus irmãos presbíteros. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala que a gente não é, mas é claro que eu sou o pastor, né? Eu sempre serei, porque é um chamado de Deus, isso nunca vai mudar, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é que essa autoridade, ela não é uma autoridade que vem de mim, ou do pastor Tiago, ou que é designada pela igreja, ou por qualquer outra coisa, né? Que é o que muitas vezes as pessoas acham, muitas vezes as pessoas pensam. Os liderados são conduzidos a pensar isso, olha, o fulano de tal, ele é autoridade sobre a minha vida, então eu tenho simplesmente que obedecê-lo. Não é no sentido de obedecer, é no sentido de respeitar o tempo e o chamado de Deus para aquela pessoa. Então, sempre vai ser, irmãos, a primeira lição, olhar para como a nossa liderança tem nos servido. Ela simplesmente é uma liderança que busca o poder, que busca a oportunidade de mandar. Então, a nossa posição de liderança, de liderados, ela precisa ser uma posição de, qual é a palavra? Exortação. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Mas quando a posição do líder é uma posição de serviço, de servir a igreja, então nós podemos, com tranquilidade, com até uma certa paz no coração, paz interior aí, servir também aos nossos líderes. Podemos, de certa forma, permitir que esta liderança exista de maneira pacífica, tranquila, até de certo ponto, nós não precisamos nos preocupar com ela, porque ela está fazendo um bom trabalho, né? Claro que a gente sempre vai estar vigilante, mas ela vai estar fazendo um bom trabalho. Por que eu comecei falando sobre isso, antes de falar diretamente do texto? Porque existe uma confusão muito grande a respeito daqueles que são liderados quanto à frustração, ou porque não está liderando, ou porque não concordou com alguma coisa que foi ordenada, que foi direcionada, com alguma direção, com alguma designação, né, com alguma coisa que foi proposta pela liderança. E aí, quando nós pensamos isso, o nosso coração, ele automaticamente, não é culpa sua, não é culpa minha, não é pecado, mas o nosso coração, automaticamente, ele é conduzido a pensar o seguinte, olha, o irmão fulano de tal, que é presbítero, que é pastor, ele acha que ele pode mandar. Ele está numa posição superior. Não está. Não está. Porque quando nós olhamos para a autoridade bíblica, e a gente precisa fazer isso o tempo todo, nós olhamos para uma autoridade que é presenteada. É um presente de Deus liderar alguém. É um presente de Deus servir alguém como diácono, presbítero, professor, pastor, qualquer coisa do gênero. Louvor, enfim, qualquer área na igreja que você sirva, que você tenha algum destaque, vamos dizer assim, né, alguma posição de liderança, isso não é um privilégio.
Isso é um presente de Deus. E mais do que um presente de Deus, é uma responsabilidade de servir. Então esse é o primeiro ponto. A gente sempre precisa olhar para isso, para a liderança, para os nossos líderes, pastores, diáconos, presbíteros, professores, presidentes, diretoria, né, de sociedade interna, qualquer coisa assim, como uma posição temporária, em primeiro lugar, presenteada por Deus, e sempre numa posição de que esta pessoa recebeu de Deus uma autoridade de responsabilidade, e essa responsabilidade ela vai ser cobrada não pela igreja em si, embora a igreja também deva fazer isso, mas essa responsabilidade é cobrada pelo próprio Deus. Ou seja, se eu falhar em algum momento, e você pode ter certeza que eu vou fazer isso, já vou chegar lá, mas se eu falhar, se algum presbítero falhar, se algum pastor falhar, se algum diácono falhar, se alguma autoridade falhar, e nós falharemos, tenha absoluta certeza que uma das responsabilidades é você nos cobrar. Cobrar. Só que, mesmo que a sua cobrança seja a mais pesada que você conseguir imaginar, a cobrança que nós teremos de Deus é muito maior. Muito maior. Muito maior. E é aqui que muitas vezes, tanto aqueles que estão em posição de liderado, quanto aqueles que estão em posição de líderes se esquecem. Porque acham que o pior que pode acontecer é a cobrança humana. É eu errar e falar assim, puxa, agora o pastor Tiago vai me puxar a orelha. Como se isso fosse o pior que pudesse acontecer. Não que isso vai ser bom, mas o pior que pode acontecer e o que vai acontecer é a cobrança que eu tenho diante do próprio Deus que me concedeu o privilégio, o presente de servir aos meus irmãos como líder espiritual sobre eles. Isso perpassa, irmãos, por toda a nossa forma de olhar para a nossa liderança. E aí, a segunda coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, ainda pensando exatamente nisso, não estou mudando de assunto, é justamente a questão das falhas. Para aqueles que estão como liderados, é absolutamente plausível e possível que nós vamos nos colocar nesta posição. Isso é um problema do coração humano, tá? Qualquer um pode estar, não interessa quem seja, qualquer um está sujeito a isso. A pessoa se colocar ou se deixar levar por essa posição de liderança, de poder decidir alguma coisa, e por causa disso, colocar-se ou perceber-se na posição de infalibilidade. E isso também pode acontecer da parte de quem está nos olhando. Fala assim, puxa, eu gosto tanto do pastor Patrick, ele não erra, mas se ele errar, eu vou defender ele, mesmo que ele esteja errado, quando a posição é o contrário, não deve fazer isso. A gente vê isso muito, é mais claro, na igreja não é tão claro assim isso, não é um negócio preto no branco, mas é muito claro isso na política. Você vê isso direto na política. Quando um candidato que a gente gosta muito, o cara faz um erro, a gente fala, não, mas veja bem, a culpa é do outro, né? Esse congresso aí, sempre a culpa é do outro. Mas isso não é pecado, isso é por causa do nosso coração. Nós somos levados a isso, nós somos conduzidos a isso. E isso é algo que a gente precisa tomar cuidado, como se as lideranças, elas são colocadas por Deus de tal maneira naquela posição, que ela é incorrigível, que ela é infalível. E não é, não somos. Aliás, nós nunca seremos, jamais. E eu tenho certeza que em algum momento eu já falhei com os irmãos, e se não falhei, vou falhar em algum momento. Certo? Vou falhar. Quando fizer, eu vou pedir desculpa, tranquilo, normal, sem problema nenhum. Né? Também não é nenhuma vergonha, porque a gente erra, a gente peca. O problema é a gente achar que não peca. Né? Achar que a gente não erra. Esse talvez seja o maior problema. Tanto do liderado achar que o líder não erra, tanto do líder achar que ele não erra, e tanto do liderado achar que, por ele não estar nesta posição,
e aqui eu vou mudar um pouco de assunto já, mas antes eu vou dar a oportunidade de vocês falarem, é acharem que, puxa, olha, se eu tivesse no lugar do pastor Tiago, eu faria diferente. Com certeza. Com certeza. Não tem a menor possibilidade. Eu faria diferente, você faria diferente. Se você estivesse no meu lugar dando essa aula, você faria diferente. Talvez se desse uma aula melhor, talvez se desse uma aula pior, mas com certeza não seria igual. Né? Seria diferente. E é exatamente isso. É exatamente isso. Nós somos diferentes. Nós vamos agir de maneira diferente. Mas às vezes a gente coloca esta diferença no sentido de uma capacidade maior, no sentido de julgamento. Ou seja, eu olho para o meu líder e falei, puxa, eu não gostei do que ele fez, eu com certeza faria melhor. A gente não fala isso, bom, algumas pessoas falam, mas no geral, a gente não fala isso de maneira clara. A gente não chega para o líder e fala, puxa, eu acho que você errou aqui. Não sei, não gostei, não vi com bons olhos essa situação aí que você... essa decisão que você tomou, essa atitude que você teve, aquilo que você fez, aquilo que você falou e tal. Mas no nosso coração, no íntimo do nosso coração, a gente sempre vai olhar e sempre vai julgar. E aqui eu vou entrar em outro ponto. Então, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, essa é a hora. Fale agora ou cale-se para sempre. Não vou falar nada, eu vou continuar. Continue então, Rev, fique à vontade. Então eu queria falar um pouco agora sobre julgamento. Uma das piores coisas que o liderado pode fazer é julgar aquele que está liderando. E uma das piores coisas que o líder pode fazer é julgar aqueles que estão sendo liderados. Eu posso olhar para você e falar assim, puxa, essa igreja devia trabalhar mais, né? Puxa vida, o povo vem para a igreja, só fica de banco, não ajuda em nada, a gente precisa de um monte de coisa, as pessoas não se propõem a fazer. Eu posso olhar, ter esse olhar cru, feio, esse olhar até pecaminoso, de julgamento. Mas, puxa, eu não sei, de repente a pessoa está com um problema de saúde, ela não contou. Tá bom, né? Olha que eu nem estou falando do Espírito Santo dessa vez, né? Quando a gente estava falando do Espírito Santo, tem uns ventos impetuosos, o teto se move, acontecem umas coisas meio assim, né? Mas tudo bem. Mas, voltando aqui, quando a gente fala, irmãos, nessa posição de julgamento, a gente pode cair nesse pequeno erro. Às vezes o irmão está doente, ele não se sentiu à vontade para falar, e eu estou lá julgando o cara, poxa, fulano de tal não trabalha, né? Não participa, só vem no domingo. Mas eu não sei, eu não conheço. Isso é absolutamente natural de nós, a gente sempre vai fazer isso. Não deveria, mas a gente sempre vai fazer isso. E essa é a segunda coisa que a gente deve tomar muito cuidado. O julgar, tanto da parte do líder para com o liderado, quanto da parte daquele que está sendo liderado, dos irmãos, quanto para os líderes. Então a resposta mais simples é assim, não me julgue. Não julgue os meus irmãos presbíteros, ou os nossos irmãos presbíteros, né? Não julgue o resto da nossa equipe pastoral. Não julgue a ação dos diáconos. Não julgue. Vá lá e converse. Aprenda, questione, pergunte, participe, sirva. Na palavra final, cachorro. É o cão. Mas, por que eu falo isso? Porque às vezes não, sempre, quando nós levamos o nosso coração ao ponto do julgamento, é o momento que nosso coração vai se relaxar, a ponto de dizer assim, quando chega no julgamento, uma palavra bem simples, quando o teu coração e o meu coração chega no julgamento, a gente esgotou toda a possibilidade do serviço. Esgotou, acabou. Você não vai servir aquela pessoa, você já julgou, acabou. A partir do momento que eu cheguei e falei assim, puxa, sei lá, pegar o presbítero Ademir, por exemplo, hoje o presbítero Ademir vai ser meu alvo. Falei assim, puxa, o presbítero Ademir tomou essa decisão, mas é idoso, né? O que a gente pode esperar? Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa, que julga.
julga sem dó, sem dó. Mas por que ela julga sem dó? Porque ela não gostou de uma posição, de uma palavra que ele deu, de uma atitude que ele teve. Sei lá, às vezes ele chegou meio de mau humor, não cumprimentou o fulano de tal ficou irado com ele. Quando chega a esse ponto, você esgotou a possibilidade de servir a sua liderança. Heavy. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Com certeza. Vamos deixar para lá isso que o pastor Tiago falou, porque ele é novinho ainda, tem muito que aprender ainda, né? Então, assim, o problema do presbítero Ademir é que ele é idoso, o problema do pastor Tiago é que ele é novinho. Ou seja, na verdade, eu não quero escutar ninguém, nem os mais velhos, nem os mais novos, né? Isso também vale, por exemplo, a gente pode usar o presbítero Norton. A quem que esse Norton pensa que ele nem está aqui para falar alguma coisa? Quando chega nesse ponto, a gente perdeu a possibilidade de servir aos nossos irmãos. Servir como? Ir lá conversar, perguntar. Irmãos, por que essa decisão foi tomada? Por que é assim e não assado? Será que a gente poderia fazer melhor? Será que a gente poderia fazer diferente? Será que outra decisão poderia ter sido tomada, de repente algo mais ameno, mais duro, mais isso, mais aquilo? Quando nós chegamos na posição de julgar, é porque acabou a possibilidade já, está esgotada a possibilidade de eu servir os meus irmãos, de eu me propor a ajudar. Eu posso contar um caso, recentemente uma pessoa chegou para mim, e ela falou assim, pastor, eu estou muito chateado com uma situação X, não gostei do jeito que foi feito. Aí eu falei, tudo bem, né? É seu direito, é meu direito também de não gostar de algumas coisas, tudo bem, não tem problema nenhum. Aí ele falou, mas eu vou dormir agora, amanhã a gente conversa, porque agora eu estou muito irado. Cara, ele serviu a liderança dele. Ele podia ter descontado a raiva, né, o ódio, a ira naquele momento ali, mas não, ele falou, não, eu vou dormir. No dia seguinte, mais calmo, mais tranquilo, depois tomar um café, da manhã tranquilo, sossegado. Né? Café sempre ajuda. O café ajuda demais. Depois de ter um dia mais calmo, uma noite tranquila, de sono, descansou, o coração está mais ameno, a mente já assentou um pouco mais, pensou, teve tempo de meditar e tudo mais. Então esse irmão chegou para mim e falou assim, pastor, por que tal coisa é assim? Aí eu expliquei, falei, puxa, é assim, assado, desse jeito, por causa disso, daquilo, daquele outro. No outro dia, já não irado, ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. Servimos um ao outro, nos ajudamos, nos servimos, aprendemos um com o outro. E é assim que deve ser a nossa liderança, jamais pelo julgamento. A não ser, claro, que, sei lá, eu matei alguém. Aí também não tem possibilidade também de conversa, né, cara? Matei alguém, aí não dá, aí pode julgar mesmo, né? Tem que julgar, na verdade, né? Cometer um erro, você vai ser repreendido, pode repreender, não tem problema nenhum, né? Nós precisamos ser repreendidos, em amor, em justiça, né? Às vezes a repreensão sua é falar, poxa, pastor, eu não concordo com isso, por que é assim? Ou, em outra possibilidade, chegar para nós, líderes, ou, se você for um líder, chegar, né, para a sua liderança, ou para os seus liderados, mas mais na posição de liderados, né, eu posso falar assim, puxa, o conselho tomou tal decisão, que eu não gostei como liderado, né, como irmão da igreja, poxa, não gostei dessa decisão. Eu posso chegar para um dos nossos presbíteros, posso chegar para o pastor Tiago, pastor Lucas, e falar assim, poxa, pastor, eu não gostei dessa decisão, vamos conversar sobre ela, me explica melhor por que foi tomado isso, por que é assim, por que é assado, não sei o que, não sei o que. Ou no melhor dos casos, às vezes você não concorda com alguma coisa que está sendo feita, e aí eu posso chegar para a minha liderança e falar assim, eu não concordo. É fácil fazer isso, mas você pode chegar assim, não sei se você já pensou nisso, se não pensou, está sendo exortado neste exato momento, mas chegar para a sua liderança, falar assim, puxa, eu não concordo com a forma que a escola dominical é feita. Chega para a gente e fala assim, pastor, posso ajudar em alguma coisa? Não concordo do jeito que está sendo feito, acho que podia ter sido feito de um jeito melhor. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Será que eu poderia compartilhar uma ideia que possa talvez melhorar as coisas? Onde que eu posso servir? Onde que eu posso ajudar? Às vezes a gente chega só no julgamento, por isso que eu falo, quando chega no julgamento, acabou a possibilidade do serviço. Eu não quero mais servir, eu só quero falar mal mesmo. Acabou a possibilidade.
Então, em segundo lugar, nós precisamos tomar muito cuidado com o julgamento, tanto do líder para o liderado, quanto o vice-versa, daqueles que estão, no momento, sendo liderados, né, por alguém. Isso precisa ser muito, muito comum. Agora, ainda nesse mesmo tema, existe um negócio que eu odeio. Ah, pastor, você não pode odiar, mas eu odeio. Com todas as forças do meu ódio, da minha ira. Se quer me ver irado, é isso, cara. É aquele negócio que a gente chama, eu chamo de outro nome, mas a galera chama de corporativismo. Corporativismo. Eu chamo de broderagem pecaminosa. O que é o negócio? É falar assim, puxa, eu gosto tanto do pastor Tiago, mas ele matou alguém. Não, cara, mas veja bem, a pessoa mereceu, né? Você não sabe o que a pessoa fez, vai ver, ela mereceu. Cara, isso é de uma perversidade. É de uma perversidade. Porque nós não estamos sendo igrejas, não estamos sendo bíblicos, nós não estamos sendo crentes. A gente não está cumprindo o que a palavra nos diz, exortar. Exortar. E aí a gente cria um corporativismo, fala assim, poxa, o fulano de tal está falando uma heresia, mas, cara, ele visita a minha casa. Ele é meu amigo, é meu brother, é parça. Tá ligado? É meu parça. Não posso ir contra ele. Ou, no pior dos casos, que aí que eu odeio mais ainda, é falar assim, puxa, o fulano de tal, ele errou, né? A gente tem que denunciar. Não, cara, não posso denunciar ele, porque ele conseguiu um emprego para mim, né? O fulano de tal, poxa, ele... Né, o que eu posso falar do conselho? Eu não posso falar mal do conselho do Tarumã, afinal de contas, eles pagam meu salário. Cara, isso é de uma perversidade. Isso está está ligado ao julgamento. Tem uma participação do Gabriel ali. Fala, Gabi. Você passou com ele? Tudo bom, pastor? Tudo bem? A dúvida que eu tinha era em relação à formação de novos líderes, quando um fiel deixa de ser liderando e passa a ser líder. Como é que funciona esse processo? Geralmente vem dos líderes que identificam alguém que tem uma vocação X ou Y, ou parte do próprio fiel dele entrar em contato com o líder, ou é uma coisa mais aberta? Como é que funciona esse processo? Posso falar sobre isso, Ref? Pode, cara. A gente falou bastante sobre isso ontem, né? Isso, conversamos um pouco sobre isso ontem. Existe uma perspectiva, Gabriel, que é um chamado interior. Né? A gente tem que respeitar muito a forma como Deus tem se comunicado com essa pessoa e iluminado o entendimento dessa pessoa a respeito do chamado que ela tem para liderar, seja em qual área for, né? No caso, como nós estamos tratando do oficialato, eu entendo que precisa ter um chamado da parte de Deus a respeito disso. No entanto, a gente também, o processo do liderado tornar-se líder, ele não é algo completamente desvinculado um do outro, e eu vou explicar isso de uma forma bem simples, assim, ou de maneira simplória, mas, por favor, não deixem a simplicidade matar o conceito. Né? Qual é a maior autoridade dentro da Igreja Presbiteriana do Tarumã hoje? Essa é uma pergunta que todo mundo erra. O conselho, certo? Vocês pensaram no conselho, né? É o conselho da igreja. Essa é a maior autoridade da Igreja Presbiteriana do Tarumã, do conselho da igreja. Quem é o presidente do conselho? Pastor Tiago. Então, o pastor Tiago é quem manda. Normalmente, é esse o pensamento que a gente tem. Na verdade, é completamente inverso a isso. Completamente contrário a isso. O conselho da igreja é a autoridade que rege a vida da igreja. Eu, como presidente do conselho, eu sirvo o conselho como presidente. Ou seja, eu não sou o líder do conselho, mas, ao contrário, eu sou o primeiro dos servos do conselho. Dá para entender? Nossa. Então, ao mesmo tempo em que eu presido a maior autoridade da igreja local, eu sou o menor dos servos da igreja local. Tá? Então, veja, ao mesmo tempo em que eu estou exercendo uma posição de liderança, presidente do conselho, eu sou o liderado do conselho. Né? Então, isso é muito claro. Por que eu estou falando isso? Porque, normalmente, nós ocupamos, ao mesmo tempo, a posição de líderes e de liderados.
Se você é um pastor da igreja, você é liderado pelo conselho, né? Se você é um presbítero da igreja, você é liderado pelo conselho, tá? Então, mesmo aqueles que ocupam os cargos, entre aspas, mais elevados no governo da igreja, eles estão a serviço do conselho da igreja, tá? Então, ao mesmo tempo, ocupando cargos de líderes e liderados. Como é que dá o processo de você saber lidar com essa função? Eu vou contar uma historinha rapidinho. Há uns 3 anos atrás, eu estava conversando com o meu pastor, estava lá na casa dele, acho que uns 3 anos atrás, estava lá na casa do meu pastor, e conversando algumas coisas com ele, falando com ele sobre algumas coisas do ministério, e aí, no meio da conversa, a gente começou a lembrar de lá atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei a entender o chamado pastoral, quando eu comecei a entender o chamado de Deus para a minha vida para ser pastor. E aí eu lembro que conversando com o meu pastor, eu falei assim, nossa, Vlad, como é que você conseguiu acreditar no meu chamado, né? E aí ele virou para mim e falou assim, Tiagão, eu sabia que você ia ser um excelente pastor. Eu falei assim, como assim? Né? Ele falou assim, é porque você sempre foi uma excelente ovelha. O excelente líder, ele sempre é um excelente liderado. Para ser um bom líder, você precisa aprender a ser uma boa ovelha, um bom liderado. Então, o processo nisso, Gabriel, ele se dá muito a partir da perspectiva em que o liderado ele se enxerga como alguém que precisa ser orientado e pastoreado, né? A partir do momento em que ele percebe que ele, como ovelha, precisa ser orientado e pastoreado, então ele sabe que quando ele ocupar a posição de líder, ele precisa orientar e pastorear, né? Então, nós como ovelhas, nós não precisamos de alguém mandando a gente fazer coisas o tempo todo, a ordem pela ordem, como o pastor Patrick falou aqui. Ao contrário, mas nós sempre precisamos de gente orientando e pastoreando. Então, quando eu assumo a posição de líder, então agora eu preciso entender que as minhas ovelhas não precisam que eu esteja o tempo todo mandando o que elas devem fazer, mas que elas precisam do meu serviço através da orientação e do pastoreio. Tá? Então, esse processo é um processo, primeiro, muito individual, né? Deus está me chamando para isso, eu tenho convicção do chamado de Deus para isso, mas não apenas isso, eu me percebo como alguém que precisa de pastoreio e cuidado, que precisa de liderança, que precisa de aprendizado, que precisa de ensino. Então, quando eu começo a me perceber assim, então eu dou o primeiro passo para me tornar um bom líder, né? Para ser reconhecido como um bom líder. E aí, esse processo ele acaba sendo quase que natural na vida da igreja. A igreja passa a reconhecer os irmãos e as irmãs, aí no caso de liderança de sociedades internas, departamentos, começa a reconhecer os irmãos como líderes da sua comunidade, né? Então, tem tanto o processo interno, quanto a vocação vinda por parte da igreja. Pastor, mas se for assim, eu nunca vou estar. Então, comece a servir, comece a abençoar, comece a se dedicar. E você vai ver que em algum momento, Deus vai começar a te direcionar para uma área específica para onde você deveria servir através da liderança. Tá? É isso, mais ou menos? Era isso? Era bem isso, sim. Era isso? Então, tá. O legal desse serviço é que ele não precisa ser um negócio CLT, carteira assinada. Então, assim, o único serviço que tem na igreja para fazer é louvor, escola dominical, esses negócios assim mais comuns, né? Não é comum, mas que tem um tempo maior, que você não é uma atividade única. Mas quando você chegar na igreja, pensando sobre isso, né, do servir, eu não sei o que fazer. Cara, chega para alguém, vacilei. Chega para alguém, diácono, presbítero, qualquer um que esteja em algum cargo de liderança, que esteja ali na porta, sei lá, chega para a pessoa e fala, escuta, posso fazer alguma coisa? Né? Eu posso arrumar uma mesa, tem alguma coisa que eu preciso fazer? E aí você vai construindo também
a sua atitude. Se todo mundo fizesse isso, né, a igreja não teria dificuldades de cargo nenhum, na verdade, né? A gente teria mais cargos, mais facilidade, mais escala, mais agenda, mais isso, mais aquilo, enfim. Então, a nossa posição, ela sempre precisa ser pelo serviço. Sempre precisa ser pelo serviço. Então, puxa, eu não sei o que fazer, não sei qual que é meu chamado, não sei qual é o meu dom, qual é o meu talento e tal. Chega na galera, chega no pessoal, chega nos irmãos, nas irmãs, e simplesmente, posso ajudar em alguma coisa? E segue o baile, né? O presbítero Norte escreveu sobre a questão da liderança que o conselho exerce, né? Olha que legal. Figurativamente, nas reuniões do conselho, a cadeira do rei, o dono da igreja, está sempre vazia, né? Então, até que ele volte, a cadeira vai estar vazia, né? Enquanto o rei não volta, os presbíteros regem as ovelhas como bons mordomos de Deus, né? Então, a ideia aí é a do líder servo, né? Não do líder chefe, mas do líder servo, né? Aquele que é o primeiro a servir. Essa é a ordem da autoridade e da liderança de acordo na realidade do reino de Deus, né? Irmãos, então, voltando aqui agora, de fato, para aquele texto que nós lemos, antes que você diga que eu estou pregando sem pregar, né? Algo aqui precisa ficar muito claro, e o texto já começa falando sobre isso. Talvez esse seja o aspecto relevante de maneira didática mais importante, ainda que não é algo que define, mas é algo extremamente importante, que é a forma, tanto do líder quanto do liderado, de como ele se relaciona com a palavra. Qual é o conhecimento que ele tem da palavra, como que ele se relaciona com ela, se ele estuda, se ele a cumpre, se ele não a cumpre. Isso vale para nós olharmos. Em palavras simples, isso daqui a gente está falando de testemunho. Lá no versículo 7, 8 e 9, nós estamos falando ali de testemunho. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa liderança como testemunhas de Cristo. Então, será que nós olhamos para a nossa liderança e nós vemos testemunho de Cristo? Nós vemos que os nossos irmãos líderes, eles estão tendo uma vida de oração, são pessoas de bom caráter. Quando eu digo bom caráter, é um caráter bíblico, transformado, né? São pessoas que de fato servem ao Senhor, são pessoas que pregam a doutrina bíblica com relação ao que a igreja pensa, no sentido da denominação, né? Na fidelidade da palavra. A ação dela é uma ação da liderança, né? É uma ação amorosa, de fato, é uma ação que cumpre os seus desígnios, é uma ação que só busca os seus próprios interesses ou não. Todas essas coisas que estão ligadas à forma como a sua liderança ou a nossa liderança vivencia o seu relacionamento com Deus e com a palavra, precisa ser algo em terceiro lugar, né? Que, na verdade seria o primeiro, mas eu deixei em terceiro. Mas precisa. Oh, maldição. Precisa ser algo que nós olhemos com muito cuidado, com muito zelo, porque essa é uma das faces mais importantes, se não for a mais importante, pelo menos da parte intelectual, é a mais importante, de como nós olhamos para a nossa liderança. É uma liderança que serve ao Senhor, é uma liderança que vive o Evangelho, então é uma liderança que está, vamos dizer assim, entre aspas, bem, né? Agora, se ela não é, se nós, pastores, por exemplo, começarmos a pregar heresias aqui, né? Começarmos a desviar muito não, se a gente começar a desviar, porque muito é muito, né? Nem pouco é aceitável. Mas se a gente começar a desviar, também é sua responsabilidade como nossos, não só como liderados, mas como nossos irmãos na fé, de nos servirem também e nos exortarem. Falarem, poxa, isso aqui não é bíblico, isso aqui não está de acordo com a palavra. Ou no caso presbiteriano também, né? Também, isso daqui não é constitucional. Por exemplo, você é orientado sobre isso, né? Isso aqui não faz parte da Constituição, não faz parte da forma, não. Isso aqui não é presbiteriano, né? Não é a forma de governo da nossa igreja, não é a forma que a gente age. Isso aqui precisa ser melhorado, precisa ser mudado, precisa ser
orientado, ou às vezes adequado, enfim, aí depende. Mas esta parte da palavra é muito importante, tanto que o texto fala, quando vocês olharem para a vida dos presbíteros, daqueles que lideram, né, daqueles que foram chamados pelo Senhor para isso, e você olhar o fim dessa pessoa, imite. Não é isso que lá, não é exatamente isso que diz o texto? Imite. Vá atrás de seguir este bom testemunho. O próprio apóstolo Paulo, numa ocasião, vai dizer exatamente isso. Fala, olha, sejam bons imitadores de Cristo, como eu também o sou. Né? Então isso é importante, porque a liderança, ela precisa estar dentro do que a palavra define como a ação do líder, assim como nós, liderados, também precisamos estar posicionados biblicamente de acordo com o nosso serviço, né, o nosso trabalho, aquilo que Deus pede de nós. Então, isso é absolutamente claro, irmãos, porque às vezes é muito mais fácil você e eu considerarmos mais uma liderança de alguém que não vive exatamente a palavra, um bom relacionamento com Deus, mas é um relacionamento assim, mais facilitador, sabe como? O pastor falando de tal, ele fala muito de pecado, a Bíblia fala de pecado, então a gente precisa falar de pecado, não o tempo todo, claro, mas é um assunto, né? Mas hoje em dia, você vai olhar aí para muitas igrejas que a pessoa está aceitando, ainda mais hoje, está mais pautável isso, né? Está até na pauta do dia, vamos dizer assim, que você entra na liderança, mas Deus é um Deus de amor, a igreja tem que falar só sobre amor, sobre amor, sobre amor, mas falar sobre amor de Deus é falar que Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para que a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados, né? Então, uma liderança que não vive a palavra, mas que vive uma espiritualidade mais frágil, mais liberal, ou qualquer coisa do gênero, ela precisa ser exortada. E os irmãos, você, precisamos exortar a nossa liderança a viver, a pregar e a nos ensinar o tempo todo a respeito do que a palavra diz de maneira fiel. Então, isso é muito importante. O dia que nós não formos fiéis à Escritura, nós precisamos ser exortados. O dia que você não for fiel à Escritura, você precisa ser exortado. E está tudo bem, porque esse é o nosso papel, a nossa função, né? É o nosso agir, isso deve ser o natural. Então, se um dia eu chegar para você e falar, irmão, você está em pecado, você precisa se corrigir, está tudo bem, eu não estou indo contra você, mas eu estou pregando a palavra. Da mesma forma, se um dia eu vacilar na palavra, né, no meu relacionamento com Deus, se eu pecar, alguma coisa do gênero, você precisa chegar até mim, como liderado, como irmão na fé, na verdade não vou nem dizer como liderado, mas como irmão na fé, e você precisa me exortar, pastor, o senhor está falhando aqui, está faltando aqui, que, né, falhou, pecou aqui, errou, e eu tenho que ter humildade, que é garantida por Deus na minha vivência com Ele, de olhar e falar, puxa, realmente eu posso ter vacilado aqui, me perdoe, né, eu preciso me corrigir nesse aspecto, e está tudo bem, né, está tudo bem. Certa feita, um irmão chegou para mim e ele falou assim, puxa, pastor, mas não sei se vale a pena eu entrar nesse negócio de liderança, porque, sei lá, eu vou ficar exposto, vai que eu erro. Eu falei exatamente isso para ele, falei, olha, se você errar, você chega para a igreja e pede desculpa, qual o problema? Mas parece que a liderança, ela é um negócio assim, como eu falei, né, no começo, infalível. A liderança não pode errar. Pode e vai. Na verdade não pode, né? Ela vai. Com certeza vai. Talvez eu não vá matar alguém, né? Não vou assassinar alguém, cometer um pecado grave, vamos dizer assim. Mas eu vou errar. E eu preciso ser exortado. E está tudo bem. Você vai errar, você vai pecar. E você precisa ser exortado. E está tudo bem. Tudo tranquilo, né? Faz parte dos nossos compromissos de servirmos um ao outro também, nos exortando em amor uns aos outros, nos corrigindo, né? Mas nós não nos corrigimos conforme aquilo que a gente quer, conforme aquilo que a gente pensa, conforme a nossa filosofia, a nossa ideologia, mas a gente se corrige em amor, em graça, conforme o que a palavra nos diz. Então sempre precisa ser pautado pela palavra. Por isso, conhecimento bíblico, intimidade com a palavra é fundamental. Eu diria, pessoalmente, não sei se vocês concordam comigo, não sei se o Rev também concorda, mas eu diria que, já viu aquelas pessoas que falam assim,
Não, eu não preciso saber tanto de Bíblia, quem tem que saber de Bíblia é o pastor. Eu penso que todas as pessoas na igreja deveriam buscar o mesmo conhecimento bíblico, o mesmo. Ah, pastor, eu não posso ir para o seminário, tudo bem, mas você pode ler um livro, você pode você pode aprender. Talvez leve mais tempo do que levou para nós, mas ainda assim, o conhecimento, a busca pelo conhecimento bíblico, ela deve ser igual para todos nós. Não é assim, o pastor tem que saber mais e eu não preciso saber tanto. Afinal de contas, ele que é pastor, né? Ele é pago para isso. Não é assim, né? Os presbíteros não têm que saber mais. Quem tem que saber de palavras somos todos nós de maneira igual, porque ela nos rege de maneira igual. Certo? Isso aí. Então é nós. Tamo junto. Tá acabando o tempo, né? Tá. Puxa vida. Acabou. Acabou, né? Não. Então vamos continuar. Falar um pouco mais sobre deixa eu falar um negocinho sobre essa imitação aí. Não vai dar tempo de terminar o texto, Não. mas a gente termina semana que vem, se for o caso, né? Você já parou para pensar qual é o motivo pelo qual os pastores são chamados de reverendos? Já parou para meditar sobre isso? Você já parou para pensar o que significa ser reverendo? Ser reverendo significa ser digno de reverência. Eu até me sinto importante quando eu falo isso, gente. Digno de reverência. E aí é engraçado, queridos, porque às vezes a relação que a gente tem com os pastores, né, e até o olhar que a gente tem para essa figura do reverendo, né, teve uma época, eu cresci numa igreja em que um dos pastores ele nunca era chamado pelo nome, a gente sempre chamava ele de reverendo. Né? Ele conta que ele foi fazer um casamento numa cidade que não era a cidade em que ele pastoreava, mas era a cidade da família dele, né? E na família dele todo mundo chamava ele de reverendo, né? Aí de repente ele entra lá no meio do casamento para fazer o casamento e tudo mais, e uma das crianças da família assim, uai, o reverendo é que é o padre, né? Então, porque ele achava que o nome era reverendo, né? O que significa o ser digno de reverência? Não é porque o Tiago é digno de reverência, não é porque o Patrick e o Lucas são dignos de reverência, mas é que a função que nós ocupamos no corpo de Cristo é digna de reverência. Qual é essa função? A função de ministros da palavra e dos sacramentos. Essa é a função que é digna de reverência na vida da igreja. Tá? E por que eu estou falando isso, gente? Porque o texto fala sobre aqueles que pregaram a palavra de Deus a vocês e considerar o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Né? O texto ele mostra, na verdade, que essa reverência que nós temos pela palavra faz com que nós tenhamos que moldar a nossa vida a partir daquilo que foi pregado para nós, ensinado para nós, de acordo com a palavra. Então, imitar a fé daqueles que pregaram a palavra, daqueles que nos lideraram, daqueles que nos pastorearam, tem a ver com entender, compreender o que eles pregaram, ensinaram e viveram. Então, está muito relacionado com o fato de que nós estamos dando uma aula, nós estamos pregando, os presbíteros estão ensinando, a igreja está sendo conduzida e guiada de acordo com a palavra. Bom, então, se a minha igreja é guiada e conduzida de acordo com a palavra, então eu preciso crer de acordo com esta palavra que está sendo pregada na minha igreja. Eu preciso viver, imitar a fé que está sendo vivida na realidade da igreja onde eu estou. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum a gente ver irmãos completamente influenciados por doutrinas completamente espúrias àquilo que é pregado e ensinado na vida da igreja. É muito comum. Né? Então, se o texto bíblico diz que nós precisamos lembrar dos líderes que nos pregaram a palavra e imitar a fé que eles têm, então a referência de fé que nós devemos ter
e eu sei que isso é muito difícil de entender, a referência de fé que nós devemos ter, da fé proclamada que nós devemos ter, não é a fé do pastor, e eu vou falar no YouTube, isso vai dar zica, né? Do pastor Cláudio Duarte. A fé proclamada que a igreja precisa ter como referência não é a fé proclamada, e agora eu vou pegar na canela mesmo, não é a fé proclamada pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Não é a fé proclamada pelo reverendo Augusto Nicodemos. A fé proclamada que precisa ser imitada é a fé que é proclamada neste púlpito e através do exemplo da vida de fé dos irmãos que conduzem esta igreja. Dá para entender isso? É lógico que isso remonta a outros lugares, remonta à confissão de fé, por exemplo. Porque a fé proclamada nesta igreja é uma fé de acordo com a confissão de fé que nós professamos. Então, é evidente que esta é a fé que nós devemos imitar, não é uma outra fé, é esta fé. Então, nós precisamos aprender a preservar o nosso coração a respeito de enganos que a gente vê aí fora. Por favor, não pensem que eu estou dizendo que o reverendo Hernandes ou o reverendo Augustus pregam enganos, né? De forma alguma. Mas a gente precisa aprender a preservar o nosso coração a respeito dessas coisas, né? Imitar a fé daqueles que pregaram a palavra de Deus para vocês. É essa perspectiva que nós devemos ter. E é exatamente por isso, irmãos, que os pastores gastam de 10 a 15 a 20 horas por semana estudando, preparando sermões, preparando estudo bíblico. Para que você não precise ir correr atrás de infinitas outras coisas para provar de edificação. Basta que você sente, ouça, anote e viva aquilo que está sendo proclamado na vida da igreja. Ah, pastor, então eu não preciso, eu não devo ir ouvir outros pastores. Não, pode ir, fica tranquilo. Mas lembre-se que, em última instância, o reverendo Augusto Nicodemos não vai prestar contas diante de Deus pela sua alma. Eu, Patrick, o Lucas, presbíteros, é quem vamos. Tá? Então, essa é a perspectiva que a gente precisa ter. Uma implicância que às vezes eu tenho é irmãos que gostam de frequentar outras igrejas, mas daí, porque eles não conseguem atendimento com os grandes pastores, eles vêm procurar os pastores reba, tipo eu, o pastor Patrick, o pastor Lucas, sabe como? Então, ele gosta de ir na PIB, mas na hora que ele precisa de um aconselhamento, ele não consegue horário com o pastor Pascoal, né? Aí ele vem para o pastor Tiago, né? Aí serve qualquer rebinha mesmo, né? Mas na hora de frequentar a igreja, não, eu quero o agito, eu quero aqui o movimento, né? Eu quero o glamour, né? Então, mas daí na hora do vamos ver, ele tem que apelar para os pastores qualquer, esse pastor de bairro mesmo, sabe? Esses daí mais ou menos. Então, essa perspectiva, queridos, nós precisamos ter. Você vai imitar a fé de quem? Né? Dos pastores e presbíteros desta igreja ou dos pastores e presbíteros de uma igreja da qual você nem conhece, com o qual você não se relaciona, com o qual você não convive com eles, né? Então, ouça, seja edificado por estes irmãos, seja abençoado por eles, aprenda com eles, receba conhecimento da parte deles. No entanto, lembre-se que você é chamado como liderado para viver e imitar a fé daqueles que pregaram a palavra para vocês, né? E isso eu estou falando não apenas dos pastores, mas também daqueles que têm a responsabilidade de guiar o rebanho, tá bom? E isso não pode nos isentar também de aprender, de modo nenhum. Eu aprendo dos pastores, daí não preciso estudar mais, né? Não preciso ler a Bíblia, não preciso nada. Precisa igual a gente, né? A gente tem responsabilidade nesse sentido, mas a igreja tem o dever, não porque é um dever no sentido de ordem, mas porque é um privilégio que nós temos, que nós podemos ter, de aprender a palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra. Então tem que aproveitar isso, porque não sei quanto tempo isso vai durar, né? Tem países que não podem fazer isso, talvez a gente chegue num ponto que chegue nesse sentido. Enquanto não chegar, aproveite, que você pode,
né? Você tem acesso à palavra, você tem acesso a livros e mais livros, estudo. Aqui na nossa igreja a gente ainda tem o privilégio de você poder fazer matéria avulsa na FATESUL, só como ouvinte. Enfim, você tem N possibilidades de aprender e precisa aprender. Até porque tem um texto, Rev, que fala a respeito da depuração da igreja, né? No sentido de que os irmãos da igreja ouviram o que foi pregado e esses irmãos tinham discernimento, eles tinham conhecimento. É preciso que você tenha. Porque, de repente, a gente, sei lá, convida alguém para pregar aqui na igreja, a pessoa fala umas bobagens, nossa, foi sensacional, né? Como é que você vai discernir se o que é certo, o que é errado, se está sendo fiel ou não à Escritura, se você também não a conhece, né? E conhecer a Escritura não é uma obrigação, é um grande privilégio, é um grande presente. E é a nossa, lógico, também é a nossa obrigação espiritual, né? Você não conhece a palavra porque você não está tendo intimidade com Deus também, né? Então precisa tomar esse cuidado. Vamos encerrar aqui, Rev? Acho que continua semana que vem. Peraí, tem uma pergunta. A Carla quer falar uma coisinha. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas é complementando o que você falou, Tiago, reverendo Tiago. A gente tem um privilégio ainda aqui no Tarumã de termos 3 pastores e 3 pastores de tempo integral, né? Então, assim, eu acho que, complementando o que você falou, a questão de que a gente deve seguir o exemplo dos nossos pastores, não tem por que a gente não fazer isso aqui, né? Porque talvez a gente não tenha uma afinidade maior com você, mas com certeza com o Lucas a gente tem. Não tem afinidade com o Lucas, mas tem com o Patrick. Então, assim, a gente tem opções ainda, né, para seguir, para, enfim, se confidenciar, trocar uma ideia. Isso eu acho que é um privilégio. E eu acho que posso falar em nome de todo mundo que está aqui, nós somos ricamente abençoados pela vida de vocês. Então, é claro que é muito bom ouvir Augustus Nicodemos, ouvir Hernandes Dias Lopes, né? Cláudio Duarte, eu tenho minhas ressalvas, mas aí eu não vou botar polêmica aqui, né? Mas é muito bom a gente ouvir outros pastores, obviamente, né? Grandes nomes, enfim, homens de Deus também. Mas a gente não precisa tanto disso, porque a gente está muito bem servido aqui de pastores, né? Pastores jovens, quer dizer, então, assim, mas já com grande experiência também, né, porque vocês não começaram ontem. Então, a gente tem tudo para seguir o exemplo de vocês. Temos um conselho que também é totalmente acessível, né? Não é um conselho fechadíssimo, não são presbíteros que não aparecem em nada, que a gente não sabe o que estão fazendo. Então, a nossa igreja é muito privilegiada. Eu queria só deixar, assim, aqui, né, para todo mundo saber essa opinião, na verdade, e dizer da alegria que é poder servir com vocês, né? A alegria que é poder ter vocês servindo a gente e também, como igreja, ajudá-los no que nos é possível, né? Então, não tem por que a gente ficar, eu penso, correndo atrás de outras coisas, porque a gente tem muito o que aprender aqui com vocês, né? Vocês falam de Bíblia, vocês pregam Bíblia, quer dizer, não tem por quê. Né? Tem para todos os gostos, tem pastor de todos os tipos. Eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para isso e realmente valorizar o que a gente tem aqui. E falando assim do nosso sínodo, né, na nossa cidade, a gente que anda mais um pouquinho por aí, a gente vê em algumas igrejas a dificuldade disso. Tem igrejas que não têm o que a gente tem aqui. Então, a gente precisa valorizar, seguir o exemplo e apoiar. Amém, graças a Deus e glória a Deus por isso. O Nicolas também quer falar rapidinho? Então, nessa questão da imitação, Paulo instrui a imitação, que sejamos imitadores dele, como ele é de Jesus. E muito do nosso tempo, assim, as pessoas do nosso tempo perderam essa perspectiva de imitação. Outro texto que reforça isso, e para a gente ver que não é só a Paulo, que ele se considera digno de imitação, vamos dizer assim, ele instrui a Timóteo, lá em terceira carta de Paulo a Timóteo, versículo 12, 3:12. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Então,
essa perspectiva de imitação deve fazer parte da nossa vida também. O pastor Jonas Madureira argumentou no livro dele, Custo do Discipulado, que a parte do discipulado é a gente ser imitadores de Cristo para que nós transmitamos a figura de Cristo em nós e também possam imitar a gente, né? E uma coisa que eu queria complementar a gente vê as qualificações para presbíteros, para diáconos, e lá a gente vê assim, eu não tenho essa, não estou nesse nível, vamos dizer assim. Mas não é por isso que a gente vai deixar de servir, né? A gente vai deixar de encontrar alguma coisa na igreja, porque a gente não tem as características, né? As virtudes que ali são listadas. Mas é através do serviço que a gente vai construindo essas virtudes também. O serviço nos transforma, né? Legal. Bem legal. A questão da imitação é muito assim vinculada à figura de Cristo, vinculada à palavra, né? Então Paulo ele fala que é para eu imitar ele porque ele estava imitando Cristo, né? E aqui o autor de Hebreus ele fala assim, imitem a fé que eles tiveram. Não é imitem eles, mas a fé que eles tiveram, né? Sempre tive dificuldade de gente que na minha adolescência, juventude, menosprezava a vida de piedade do pastor, assim, sabe? Então, eu nunca senti isso assim a respeito de mim, né? Mas eu sentia muito dos meus amigos a respeito do meu pastor, né? Dos meus pastores, assim, né? Então havia sempre uma postura de questionamento, uma postura de eu não concordo, assim. Então isso era algo que eu via muito, assim, né? E isso sempre me incomodou de eu ver isso nos meus amigos, assim, né? Quando a palavra, assim, eu ficava pensando assim, cara, se ele vive assim, quem sou eu? Eu acho que é muita arrogância da minha parte achar que eu posso viver diferente dele, né? Então, eu sempre tive essa perspectiva. Gente, na semana que vem, nós vamos apresentar, lembre-se disso, nós vamos apresentar os nomes, né, que irão concorrer ao presbiterato e ao diaconato, né? Então, a semana que vem, esses nomes terão já sido homologados pelo conselho. No entanto, você precisa me entregar as suas indicações até hoje à noite, tá? Então a gente está pedindo para que você documente isso, né, por escrito, né, que você me entregue um papel para que a gente possa incluir na pauta da reunião do conselho os nomes que você está indicando para o presbiterato, para o diaconato. Na semana que vem nós vamos anunciar estes nomes, né, para que a gente possa, durante uma semana, orar a respeito desses irmãos, orar pela vida da igreja, orar a respeito do processo da assembleia que nós teremos, tá? Mas é muito importante que até hoje você me entregue o nome, né, o nome dos 5 presbíteros, dos 9 diáconos que você gostaria de ver no pastoreio e no cuidado da igreja a partir de outubro deste ano, quando vencem os mandatos da Junta Diaconal e do Conselho da Igreja, tá? Então, precisamos que esses nomes sejam entregues até hoje, para que na semana que vem, para que essa semana, né, na terça-feira, o Conselho se reúna para deliberarmos a respeito desses nomes, homologarmos esses nomes e, na semana que vem, apresentarmos aos irmãos os candidatos que irão concorrer ao presbiterato e ao diaconato, tá? Na semana que vem, irmãos, nós continuamos falando a respeito da postura, do papel dos liderados, né, para que o Senhor nos conduza em graça também durante todo esse tempo. Amém? Rev, você ora para nós? Oro, claro. Senhor, nós, mais uma vez, queremos louvar o Teu nome, Deus, porque, de fato, Deus, o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem direcionado as nossas vidas, tem nos conduzido para o centro da Tua vontade, e por isso nós somos muito gratos. Pedimos que o Senhor tenha continuidade nisso, que o Senhor continue derramando de graça, sendo misericordioso conosco, continue nos instruindo, nos exortando à luz da Tua palavra, para que a cada dia nós possamos ser mais imitadores do Senhor, cada dia sermos mais parecidos com o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus, pela nossa igreja, louvado seja o Teu nome por cada irmão, por cada irmã, Deus, por cada líder, por cada liderado. Obrigado, Deus, porque, de fato, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós temos
intimidade com o Senhor, nós temos contato com o Senhor tem falado, tem nos instruído, e por causa disso, Deus, nós temos sido profundamente impactados pela ação do Senhor nas nossas vidas. Então nós louvamos, nós agradecemos, engrandecemos o Teu nome por causa disso, e clamamos para que essa atitude misericordiosa e graciosa do Senhor seja contínua nas nossas vidas, enquanto aqui nós pudermos servir ao Senhor. E quando o momento chegar de esse serviço aqui acabar, que nós possamos sermos conduzidos pelo Senhor mesmo até a nova Jerusalém celestial, onde o Senhor está nos preparando lugar para o momento em que poderemos desfrutar de toda a eternidade juntos com a família da fé e com o Rei e Senhor e Salvador das nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, é o que nós te pedimos, e também pedimos que o Senhor nos dê hoje um dia de paz, de tranquilidade, um dia que é dedicado para o Senhor, e um dia que nós possamos não só nos dedicar ao Senhor, mas também nos prepararmos para o culto que assim logo mais nós teremos à noite, onde também ceiaremos juntos, e assim que o Senhor continue nos edificando. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, Deus abençoe, até à noite, se assim Deus nos permitir.